Agora eu vou falar sobre esse projeto em português. Para começar, eu sou um gringo, sou um pecador, um gringo, mas eu não falo português muito bem. Então eu vou pedir desculpas antes de falar muita coisa, só para dizer que meu coração está nesse projeto para servir nosso Senhor, Deus eterno, né? E esse é o guia do projeto de acabar com o racismo baseado na palavra de Deus. Agora, esse projeto é para Estados Unidos, mas é para o mundo inteiro, e especificamente é para o Brasil também, porque o projeto é de acabar com o racismo sofrido pelo povo negro do Brasil e pelo povo indígena do Brasil. Agora, esse projeto, como eu expliquei em outra oportunidade, inclui um livro, Como Acabar com o Racismo, escrito em inglês, também 3 aulas. Aula número 1, a doutrina de descobrimento. Aula número 21, que é a verdadeira história do povo negro africano. E aula número 41, Deus é a resposta para acabar com o racismo. Essas são as 3 aulas e esse guia do projeto que faz parte da apresentação do projeto. Agora eu vou apresentar a aula número 1. O título é A Doutrina de Descobrimento, também conhecido como a Doutrina da Descoberta. Agora, desculpa o meu português. Esse projeto, essa aula, começa com uma história. É uma história sobre uma família. Só para você saber, é a família da humanidade. A pai dessa família pode ser pai ou mãe, ou o junto do casal, são professores. Então, pai ou mãe é professor ou professora. Tem 5 filhos. Os 5 filhos são quintuplos. Eu não falo isso correto. Quintuplos. Eu não gosto desse acento naquele U, mas, é quintuplos. Agora, todos eles, os 5, são iguais, né? Semelhantes. Agora, o pai ou a mãe, como professora, chega em casa um dia com os 5 filhos, cheia de amor para os filhos, e dá um presente para cada um desses 5 filhos. E porque eles são quintuplos, os presentes são iguais. Então, os 5 filhos, cada um recebe um presente do pai que é igual. Só que um dia, o pai chega de trabalho e descobre que o único filho, um filho tem feito uma grande maldade em casa com os 4 irmãos. Um filho tem tomado a força e com intimidação e transgressão os presentes dos outros 4 filhos. Um filho tem brutalmente e gravemente ferido os outros 4 filhos para tomar os presentes deles. Um filho, esse mesmo filho, tem levantado falsas declarações de direito e tem dito que tem direitos de ter e possuir todos os 5 presentes dos outros filhos. E esse filho recusa de devolver os 4 presentes para os outros 4 filhos abaixo de qualquer circunstância. Os outros 4 filhos demandam o retorno imediato dos seus 4 presentes. Os outros 4 filhos demandam que aquele um filho seja justamente punido por todas as transgressões dele. Qual é a decisão parental apropriada, baseada na palavra de Deus, na Bíblia, para abordar esta situação e resolver este problema? Qual é a decisão baseada na Bíblia?
para os pais neste caso? Então, tem 5 respostas, que é baseado da Bíblia, que os pais desses 5 filhos devem aplicar nessa situação. Número 1, o filho que tirou todos os outros 4 presentes deve imediatamente retornar os 4 presentes para os outros 4 filhos. Número 2, o filho que fez maldade deve imediatamente fazer reparação de sua transgressão contra os outros 4 filhos. Esse significa justiça e punição. Número 3, esse único filho deve admitir a verdade e reconhecer a verdade sobre o seu erro contra os outros 4 filhos. Esse significa verdade e arrependimento. Número 4, justiça. Justiça para os outros 4 filhos, as vítimas do mal feito pelo um filho. Esse seria arrependimento, justiça e perdão. E, por último, número 5, o pai queria um tipo de garantia que esse tipo de comportamento nunca mais acontecerá novamente. Nunca. Esse seria verdadeiro paz, união e justiça. Essa é a resposta bíblica para o pai, para o pai ou mãe, né? Para essa situação com os 5 filhos. Agora, nós vamos ver pelas escrituras sagradas como essa história aplica na situação da humanidade nesse planeta agora mesmo. É uma história sobre uma família, mas essa família é seres humanos, a raça humana. Deus criou só uma raça, a raça humana. Esse é Gênesis na Bíblia, Gênesis capítulo 1 até capítulo 10. Gênesis capítulo 1 até capítulo 10. Deus criou só uma família, uma raça, a raça humana. E o pai, na história que eu contei, o pai é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia explica isso e na Escritura e no livro de Salmos. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Também em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, você vai ver que a Bíblia e a palavra de Deus não mudou. Desde o início do tempo, do início da criação, a Bíblia e a palavra de Deus e Jesus Cristo nunca mudou. Agora, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, o que o Pai, Deus, quer para a família dele, todos os seres humanos, a família humana, a raça humana, o que Deus quer? A Bíblia ensina isso também. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. 1 Timóteo 2, versículos 3 a 6. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém. Então, naquela história que eu contei para vocês e a decisão parental baseada na Bíblia é a história da humanidade.
É a história de pobreza e racismo neste mundo agora mesmo. E tem sido a história de racismo neste mundo por muitos séculos, até agora. Agora, naquela história que eu contei, os outros 4 filhos são os povos negros e as nações de povos negros e indígenas no mundo inteiro, no continente de África, nas Américas e no mundo inteiro. A Bíblia explica isso em o livro de Atos, capítulo 17, versículos 24 a 28. Atos 17, 24 a 28. Atos 17, versículos 24 ao 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Então, naquela escritura, versículo 27, é no ponto de racismo. Explica exatamente por que Deus eterno colocou no mundo todos os povos do mundo exatamente onde o Senhor queria eles ser e viver. Por quê? Versículo 27 de novo, por favor, de Atos 17. Só o versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, é muito claro em 1 Timóteo 2, versículos 3 a 6 e Atos 17, versículos 24 a 28, especialmente versículo 27, que Deus tem um propósito para a palavra dele e para todo o povo deste mundo. Ele quer que todos sejam salvos por meio de Cristo Jesus. Nós vamos ver isso mais na Bíblia. Por quê? Porque os outros 4 filhos naquela história são povos negros e nações e povos negros e indígenas no mundo inteiro. O único filho que tirou tudo dos outros 4 filhos são os povos e nações europeus e brancos, e junto com a Igreja Católica. A Bíblia explica isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, 16 a 20. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo
por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, todos nós que dizem que nós seguimos Cristo Jesus e temos a palavra de Deus, nós somos embaixadores de Deus eterno. Onde nós andamos, o povo que nós encontramos, somos embaixadores de Cristo Jesus e de Deus eterno. Agora, nós vamos ler de novo. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Que Deus vai mandar embaixadores para todos os povos do mundo, porque eles querem que eles sejam salvos. Então, vai mandar embaixadores. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão fala exatamente isso. Então, nós somos embaixadores. Qualquer um de nós que tem a palavra de Deus e diz que nós cremos em Deus e cremos em Cristo como nosso Salvador, somos embaixadores de Deus com a mensagem de Deus para a humanidade, para todos. Agora, a Bíblia explica isso no livro de Mateus. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, versículos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém. Então, no livro de Mateus, Cristo Jesus deu a grande comissão para todos os seguidores dele. Foi para ir para todo mundo, toda a humanidade. E todos os lugares do mundo e fazer eles os discípulos dele. E mais disso, de batizá-los em nome dele, para receber o Espírito Santo, e de ensiná-los a fazer tudo o que Cristo mandou, todos os ensinamentos dele. Esse é chamado dos embaixadores, de ir para todos os povos do mundo. E como eles devem, esses embaixadores, como eles devem agir quando eles encontram povos que não conhecem Deus? Como eles devem agir? A Bíblia ensina. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, a Bíblia explica como eles devem agir com povos que eles encontram como embaixadores que não creem em Deus ou conhecem a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Amém. Então, que a Bíblia ensina que os embaixadores devem ir para o mundo inteiro, né? Levando a palavra de Deus, ensinando, né? Encontrando pessoas no mundo inteiro com a palavra de Deus. E com essa palavra, deve fazer eles discípulos de Cristo Jesus, batizar esses discípulos e ensinar esses discípulos de seguir tudo que Cristo mandou, que seria a palavra de Deus. Agora, o que aconteceu no mundo? O que aconteceu que causou racismo? É claro, está na Bíblia, no livro de Lucas, versículos 5 a 8. É que aconteceu com os embaixadores que foram o mundo inteiro com a palavra de Deus. Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 8. Lucas 4, 5 a 8.
o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, Satanás foi muito claro na tentação de Jesus Cristo, que foi o requerimento para o Senhor ganhar todos os reinos do mundo. E que foi esse requerimento que Satanás falou para Jesus na tentação? Que Jesus e qualquer um tinha que adorar Satanás para ganhar todos os reinos do mundo. Tem que adorar Satanás para ganhar todos os reinos do mundo. Agora, aplicando tudo isso para o assunto de racismo, nós não vamos ler agora, só que a Bíblia tem uma história muito completa sobre tirando a propriedade de outra pessoa, que é em 1 Reis, capítulo 21, versículos 1 a 29, que é a história de Nabote, né? É uma história da Bíblia que fala sobre tirando a propriedade de outra. É 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 29, a história de Nabote. 1 Reis 21, 1 a 29. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Versículo 6. Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se
sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente: Assim diz o Senhor: No local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo? Eu me encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nabate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor disse: Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade. E as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Amém. É uma longa escritura, mas é no assunto, né? Porque nessa situação, o território, a terra, um povo, uma pessoa foi tirado. Foi totalmente injusto. Mas agora, a grande mentira de Satanás é a doutrina de descobrimento. Eu vou explicar agora o que é essa doutrina. Como essa doutrina é racismo. Mas essa grande mentira de Satanás, de doutrina de descobrimento, foi criado pela Igreja Católica. E os povos e nações brancas europeus que criaram essa grande mentira da doutrina de descobrimento com as mentiras de superioridade branca e supremacia branca. Todas essas mentiras fazem parte dessa doutrina de descobrimento. E essa doutrina de descobrimento é responsável para tantas transgressões e crimes contra a humanidade. Eu vou agora explicar o que é a doutrina de descobrimento ou a doutrina da descoberta.
A Igreja Católica e o Império Romano, através do imperador Constantino, uniram em 308 anos depois Cristo. 380 anos depois Cristo. A Igreja Católica estabeleceu bulas papais, que são decretos. E um desses bulas papal era chamado terra nullius, em latim. Terra nullius. Esse bula papal, terra nullius, decretou que todas as terras de todo mundo que não são propriedades possuídos por cristãos europeus brancos e católicas são declarados como terras vazias, que podem ser imediatamente descobertas e proclamados como propriedades possuídos pelos esses mesmos cristãos europeus brancos e católicos que proclamaram essas terras como vazios. Mas que é importante? Lembra, o Mateus 28, versículos 18 a 20, a grande comissão. Deus chamou qualquer um que chama ele um seguidor de Cristo com a palavra de Deus, de ir para todos os povos do mundo e fazer eles discípulos dele, de Cristo, e de batizar esses discípulos e de ensinar esses discípulos de seguir tudo o que Cristo Jesus ensinou e mandou. Só que esses europeus brancos de Europa, com essa doutrina criada pela Igreja Católica, para todos esses terras do mundo e todo o continente de África, né? Só que essas terras não eram vazios. De jeito nenhum. Todas essas terras, todas essas propriedades nas Américas, na África, nas ilhas do mundo, todos tinham proprietários. Tinha pessoas morando lá, moradores que eram possuindo todas essas propriedades e terras. Só que todas essas terras tinham dono, só que com a doutrina de descobrimento, foi declararam vazios. Mentira de Satanás. Só que a Igreja Católica e os cristãos brancos europeus, né, declararam que todos aqueles povos que não eram brancos e não eram europeus, não eram cristãos e católicos, todos eram bárbaros, pagões, infiéis, saracenos, não cristãos e, mais importante, não seres humanos. Eles não eram seres humanos, eram animais. Então, quando você veja um jogo de futebol hoje e alguém está chamando alguém macaco, um animal, jogando banana, essa doutrina. Foram ensinados que esse povo negro, indígena, são animais, sub-humanos, né? E de modo que todas as terras deles pudessem ser declaradas como vazias e isenta de habitantes e de seres humanos e sujeitos a imediatas descobertas imediatas. E todas essas terras podem ser tiradas e tomadas pelos cristãos europeus brancos e católicos. É exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso porque existe um país chamado Estados Unidos. E o povo indígena não é o país deles, é Estados Unidos de americano. É exatamente isso porque existe o país do Brasil. Que não é de povo indígena que é verdadeiro donos, é de europeus que chegaram. E na África, a colonização de África era continente inteiro. O lugar mais pobre do mundo hoje em dia é Burundi
E esses países aqui são os mais pobres, alguns dos mais pobres países mais pobres do mundo. Foi o povo britânico, de Bélgica, francês, alemão, português, que tirou todos esses lugares. Vocês vão ver em aula número 21 que foi esses lugares que criaram matemática, muitas invenções e criações que avançou toda a humanidade e que a primeira civilização avançada do mundo era o povo negro africano, nessa mesma região que hoje em dia mais pobre do mundo. Não tem água, não tem agricultura, não tem nada. Só pobreza e necessidade. Como será? É a doutrina de descobrimento. Por quê? Porque a doutrina de descobrimento declarou que somente cristãos europeus e brancos e católicos eram povos civilizados. Nenhum outro povo do mundo é civilizado. Só esse povo branco europeu. E, por causa disso, esse povo branco europeu, católico e cristão, pode tratar todos os outros povos do mundo como eles são não civilizados, bárbaros, animais, sub-humanos, criaturas sub-humanas e que não tinham direitos a nenhuma terra, nenhuma propriedade, nenhuma nação, e que todos esses povos serão sujeitos ao completo controle completo e dominação dos cristãos europeus, brancos e católicos. A doutrina de descobrimento também declarou que esses cristãos europeus, brancos e católicos tinham direito dado por Deus de capturar, derrotar, subjugar todos esses sub-humanos, animais, bárbaros, pagões, impies, saracenos, não cristãos, incluindo todos os povos negros e todos os povos indígenas, no mundo inteiro, todas as ilhas do mundo, como o Havaí, todas as ilhas do mundo também, que eles podem subjugá-los, né? Capturar, derrotar esses animais e chamando esses sub-humanos negros e indígenas como inimigos de Cristo Jesus, e eles podem colocar esse povo em escravidão perpétua e sujeição perpétua e tirar todas as terras, posses e propriedades deles. É exatamente isso que tem acontecido no mundo. É exatamente isso porque existe Estados Unidos, Brasil, todos esses países nas Américas hoje em dia. É exatamente por isso que esses são os lugares mais pobres do mundo hoje em dia. Por quê? Porque também todos esses lugares tinham habitantes, tinham donos, o povo negro e o povo indígena. A Igreja Católica e os povos e nações europeus criaram a mentira da doutrina de descobrimento, ao qual incluía as mentiras de superioridade branca e supremacia branca. Desde 1400 anos depois de Cristo, aqui fala 1500 anos depois de Cristo, né? Essa doutrina de descobrimento tem sido responsável por muitas coisas. A fundação de todo racismo e a justificação de todos os descobertos das Américas e todos os descobertos do mundo inteiro feito por europeus, né? Tem sido responsável para a colonização de toda a África. E aqui você vai ver o nome europeu de todos os países de África. Todo o continente foi tirado pelos europeus em nome de Deus.
E todos os habitantes eram animais, criaturas sub-humanas, não eram seres humanos e não tinham direito de ser dono de nenhum pedaço de terra em todo o continente. E agora, hoje em dia, é ainda assim. Essa doutrina faz parte de leis de muitos países da África, especialmente faz essa lei e doutrina de descobrimento faz parte de Constituição e leis dos Estados Unidos, Canadá, toda a América Central, toda a América do Sul, inclusive Brasil, incluindo o Brasil. Essa doutrina de descobrimento é a base e responsável para a matança de mais de 100 milhões de povo negro e povo indígena neste mundo. 100 milhões. Todos eles vão ser julgados. Cada alma, cada um desses 100 milhões merece justiça, mas não recebeu. Essa doutrina de descobrimento é a base de múltiplos holocaustos, múltiplos crimes contra a humanidade. A escravidão transatlântica dos negros africanos, todo baseado nessa doutrina. Nacionalismo branco, opressão, brutalidade, estupros, assassinato e todo racismo. Historicamente e atualmente, todo esse racismo sofrido pelo povo negro do mundo, todo o continente de África e no mundo. Todo esse racismo sofrido pelo povo indígena no mundo é baseado nessa doutrina de descobrimento. Todo racismo institucionalizado, todo racismo sistêmico é baseado nessa doutrina de descobrimento. Mas sabe, coisa mais importante não é isso. Coisa mais importante de todo esse projeto é uma coisa só. A criação e a execução e a implementação da doutrina de descobrimento é a base, né, de racismo no mundo inteiro contra os negros e o povo negro, o povo indígena. Em tudo isso foi feito em nome de Deus eterno. Tudo. Cada navio que chegou, nome de Deus eterno, como a Bíblia. Então, Deus eterno, todo-poderoso e o santo nome dele tem sido difamado e profanado com a criação e a execução e a implementação de doutrina de descobrimento. Por quê? Porque a Igreja Católica e os poderes europeus criou essa doutrina em nome dele. Foi executado e implementado no mundo inteiro. Em nome de Deus eterno. Então, foi feito pelos embaixadores dele, que não levou salvação para esse povo do mundo, mas levou morte. Tirou tudo deles, até agora. Por isso, esse projeto de acabar com o racismo é baseado na palavra de Deus. E mais nada, só que é Deus eterno em nome dele que tem sido difamado e profanado. E como discípulos, como seguidores de Cristo, nós temos obrigação, em nome de Deus, de setar essa situação, de corrigir esse problema e essa situação. Nós agora, hoje em dia, nós chamamos a doutrina de descobrimento uma grande mentira de Satanás junto com os poderes mundiais, os poderes europeus, né? Mas a única maneira de acabar com o racismo é abolir, anular, denunciar e renunciar à doutrina de descobrimento e providenciar a verdadeira justiça para todas as vítimas de racismo e de doutrina de descobrimento. O livro de Atos fala sobre um povo que ouviu a palavra falado com eles, a verdade falado com eles. E eles tinham uma reação. Só que essa doutrina de descobrimento foi e ainda é uma lei
de todos esses países, inclusive Estados Unidos e Brasil, África, no mundo inteiro. Então, essa doutrina tem que ser denunciado, renunciado e tem que ser abolido e anulado para acabar com o racismo. Então, eu tenho falado muito sobre isso. Nós temos lido várias escrituras. Agora, vamos ler várias escrituras que falam sobre esse assunto. Começando Atos, capítulo 17, versículos 10 a 12. Atos 17, 10 a 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não pouco homens. Amém. Então, o pedido do projeto é simples. Tudo que eu tenho apresentado, estou passando para todos que estão ouvindo ou assistindo essa apresentação. Então, a chamada é simples. Leia a Bíblia por si mesmo. Todas as escrituras apresentadas, lê por si mesmo, ora sobre o assunto, ora sobre acabando com o racismo e vê que o Espírito guia em você. Porque juntos podemos acabar com o racismo, sim. Mas veja bem que a Bíblia fala. Vamos ler várias escrituras agora. Começando em Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9. Provérbios 31, versículos 8 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Os pobres e necessitados são o povo negro, o povo indígena, no mundo inteiro, hoje, agora. Por quê? Por causa de doutrina de descobrimento. Temos que levantar nossas vozes para apoiar e acabar com o racismo. É nossa responsabilidade. Também a Bíblia ensina em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora vamos ler dois parábolas que falam exatamente sobre esse assunto também. Começando em Mateus, capítulo 25. Mateus 25, versículos 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Então, a Bíblia tem várias parábolas que falam exatamente sobre esse problema, essa situação, sobre racismo e muitas outras injustiças feitas um homem para o outro, uma pessoa para o outro, ou grupo de pessoas para outros. Agora, a escritura em Mateus, capítulo 25, 31, versículos 31 a 46, fala sobre esse assunto. Mateus 25, versículos 31 a 46. Mateus 25, 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras,
como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. E também a Bíblia ensina no livro de Lucas. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam.
Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. E também a Bíblia ensina sobre o que é a verdade. O que é a verdade? Em João, no livro de João, capítulo 14, versículos 6 a 7. A Bíblia diz a seguinte, João, capítulo 14, versículos 6 a 7. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Em João, capítulo 17, versículo 17, a Bíblia disse a seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. De novo, João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E 1 João, capítulo 5, versículo 6. A Bíblia fala o seguinte. Pode ler, por favor. 1 João 5,6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém. Nós podemos acabar com o racismo se nós seguirmos a palavra de Deus. E temos que amar uns aos outros, servir uns aos outros, né? Como o maior e mais importante interesse e propósito de nossas vidas. Nós somos parte de uma família, uma raça, a raça humana. É uma família só. Não é dividido, as raças não formam outras séries. Nós somos uma família. A família humana, a raça humana. E somente com Deus é possível de completamente acabar e erradicar racismo nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, podemos fazer isso, só que é necessário de basear nossa solução, nossa acabando de racismo, baseado tudo na palavra de Deus. É só possível com a palavra de Deus. Realmente, esse projeto de acabar com o racismo é impossível com seres humanos. É somente possível com a palavra de Deus. E a Escritura fala isso. Em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos 10, 27. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, 37. Pois nada é impossível para Deus. E Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas 18, versículo 27. Lucas 18, 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, é claro, com a palavra de Deus, nós de fato podemos acabar com o racismo. Totalmente. No Brasil, Estados Unidos, no mundo inteiro, toda a África, podemos trazer justiça. Só que Deus é a resposta. Deus como a verdade e Deus como a justiça. Essa é a conclusão
E nós estamos concluindo, então, a aula número 1, a doutrina de descobrimento. E espero que vocês vão ler todas as Escrituras, orar e pedir ao Espírito Santo de Deus e Deus eterno de guiar nós como uma só família, de acabar com o racismo e trazer a verdade e justiça para o mundo e para especialmente os vítimas de racismo por séculos, que são o povo negro e povo indígena neste mundo. Obrigado. Então, a conclusão para a aula número 1, a doutrina de descobrimento, também conhecido como a doutrina da descoberta. A conclusão: o povo e as nações europeus, junto com a Igreja Católica, criaram essa doutrina de descobrimento. Infelizmente, eles realmente cumpriram a chamada de Jesus, a grande comissão. Em Mateus 28, versículos 18 a 20, os europeus, juntos com a Igreja Católica, realmente cumpriu essa escritura e levou a palavra de Deus para o mundo inteiro. Todo mundo conheceu a palavra de Deus. E com 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 a 20, todos esses europeus eram embaixadores de Jesus Cristo e de Deus eterno e chegaram para esses países e lugares em nome de Deus eterno. O problema é bem simples. Quando eles levaram a palavra de Deus, aqui é a Bíblia em português, a Bíblia em inglês, português, juntos com doutrina de descobrimento. Então, para todos os lugares do mundo, com a doutrina de descobrimento de Satanás misturado com a palavra de Deus, os europeus colonizaram toda a África e a maioria das Américas, todas as Américas e os grupos de ilhas do mundo inteiro. E com essa doutrina, junto com a palavra de Deus, e aqui são os países europeus, né? E todo mundo foi infectado realmente com a doutrina de descobrimento juntos com a palavra de Deus. E olha o continente de África. Esses países europeus em todo o continente juntos com a doutrina de descobrimento realmente é a base de todo racismo no mundo inteiro. Então, a única maneira de acabar com o racismo é, de fato, acabar com a doutrina de descobrimento. Temos que abolir, anular, denunciar e renunciar a doutrina de descobrimento globalmente, em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque só assim podemos acabar com o racismo. E o problema, tudo isso, por séculos, tem difamado e profanado a palavra de Deus, o Deus eterno, o teu santo Filho Jesus Cristo, e, de fato, o nome santo de Deus tem sido difamado e profanado com essa doutrina de descobrimento misturado com a palavra santa dele no mundo inteiro. Então, esse é o problema de racismo e assim, para acabar com o racismo, começa com a verdade sobre tudo o que aconteceu e também começa anulando e abolindo essa doutrina. Muito obrigado.